alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Na época de Jesus, para aquele povo que o seguia, buscando cura, por curiosidade, perseguição, do modo que eles pensavam, dentro do dia a dia daquelas pessoas, o que eles estavam querendo realmente saber a respeito da salvação? São poucos ou são muitos? Que salvação? Eles que conheciam de um modo muito vago a realidade da vida espiritual. Inclusive, os saduceus não acreditavam na vida após a morte. Era uma viagem do berço ao túmulo. Enquanto os fariseus e outros tinham uma compreensão, acreditavam em anjos, demônios, ressurreição, porém, de um modo vago, se baseavam na lei, na Torá, no Pentateuco de Moisés. Então tinham 613 mandamentos, 365 da forma de não fazer, 248 da forma de fazer. Logo, ao perguntar a respeito do que se salvam, ou seja, daqueles que de um certo modo estarão no reino de Deus, estarão no reino dos céus, estarão os patriarcas do povo hebreu, a esperança deles era estar junto com Abraão, Isaque, Jacó e os profetas. Judeus, o que pensavam eles? Com esta pergunta, dirigida a Jesus, imaginavam eles que a salvação estaria relacionada com circunstâncias da Torá, que Jesus iria falar a respeito de um ou mais dos 613 mandamentos, ou das restrições alimentares, dos rituais de lavagem para a purificação, carnes impuras, circuncisão, trabalho de sábado. O maior mandamento no livro do Deuteronômio: amarás ao Senhor teu Deus, que é único, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. O mandamento do Levítico: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Dentro deste contexto, no entanto, colocada a pergunta a respeito da salvação, o que responde Jesus? Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não conseguirão. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta, e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Ora, a resposta de Jesus, no tocante, são muitos os que se salvam, ele diz que são poucos. Porém, ele introduz um elemento totalmente surpreendente. Nenhum judeu poderia imaginar que, em relação à questão da salvação do reino dos céus, Jesus ia responder e colocar na resposta uma porta estreita, uma passagem no caminho, um caminho com uma porta, uma passagem estreita. Comparar a dificuldade de uma passagem, uma porta estreita, com uma porta larga, a facilidade da passagem na porta larga, a dificuldade da passagem na porta estreita, numa resposta da salvação do reino dos céus. Isso
foi surpreendente, foi chocante. Temos que entender que o que nós pensamos de porta hoje, o que porta significa para nós, não tem nada a ver com a mesma carga emocional que porta significava para os judeus. O que porta era para eles, o que essas passagens, como aquilo estava no campo emocional deles. Porta, uma passagem dentro de uma parede. Para os judeus, naquela época, ela tinha um significado muito alto na questão civil e também na questão religiosa. Na questão civil, porque as portas eram elementos das muralhas. As muralhas cercavam as cidades-estados. Toda a cidade era cercada por muralhas enormes, por motivo de segurança. Muito importante a construção, a estrutura, a força das muralhas, a vigia que se exercia sobre ela, que garantia a segurança. E as portas, então, permitiam a entrada e a saída, o acesso. Logo na entrada, havia também a cobrança dos impostos, a alfândega. Então era uma questão de segurança e era uma questão comercial. Hoje, nos tempos atuais, ninguém pensa numa cidade murada com porta. A nossa questão está mais relacionada com o pedágio de qualquer estrada. Ainda mais aqui no Guarujá, paga para entrar e paga para sair de qualquer jeito, pega a balsa para Santos, de lá para cá, com o trânsito. O que tem uma carga emocional hoje forte para nós é o trânsito. A cidade de São Paulo, problema de rodízio. Rodízio dos automóveis. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, os finais de carros placa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E já pensando em aumentar a área da cidade sujeita a esse rodízio. E já falando que não vai resolver, que é melhor pensar em não usar o carro. Ciclovia. E aqui é uma realidade enorme para nós, né? A ciclovia, motos, carros, aquela circunstância toda. Então, quem de nós não tem uma emoção vinculada a um acidente de moto, a uma morte num acidente de automóvel, a um problema de um ciclista? São circunstâncias que nos trazem muita carga emocional. Mas quem tem uma emoção ligada à porta? Que as portas a gente fecha com chave, às vezes chega perto de uma, sem uma luz já grava, né? Sensor automático. Tem uma circunstância emocional totalmente diferente. Eu trouxe aqui o livro de Miriam Feinberg Vamos, que está escrito em português, embora eu comprei o livro em Israel, A Vida Diária no Tempo de Jesus. E ela nos traz uma circunstância a respeito desta porta estreita que Jesus se refere, que é dentro da porta grande no muro. Então havia uma porta grande, que existia uma circunstância de ficar aberto 365 dias por ano, 24 horas, e perigos iminentes de ataque. Como ia ser feita essa guarda? Então existia uma porta grande, e dentro dessa porta grande uma porta pequena, uma porta estreita. E ela nos trouxe uma curiosidade da época de Marco Aurélio. Foi imperador romano de 161 anos depois de Cristo a 180 depois de Cristo. Que ele foi obrigado a legislar, do mesmo modo que nós hoje temos leis para a circulação de motos, de carros, ônibus, rodízios. Ele foi obrigado a legislar a circulação de pessoas, animais de carga, dentro da cidade, que a cidade não comportava tanta gente. Imagina levando a circunstância para o templo nas 3 grandes festas: Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. Todos os homens judeus do mundo, para obedecer à lei, iriam à festa e levar animal a sacrifício.
segundo um estudioso do judaísmo, com 480 sinagogas em Jerusalém naquela época, que nos parece um número exagerado, mas que muitas centenas delas existiam, segundo o livro Paulo Estevão. E ela traz aqui acima, na cidade de Cesareia Marítima, a porta de entrada na cidade de Cesareia era um local de muito movimento. No amplo espaço da parte de dentro, o agoranomus, edil, montava a banca de recepção de impostos, onde se pesava o sal e a mais variada classe de produtos. Se cobravam os impostos e se calculavam e pagavam também os direitos alfandegários. Para facilitar os pagamentos, não faltava em geral uma casa de câmbio. Então, a porta estava relacionada com o bolso de cada um. Toda vez que você passa na porta, tem que pagar. Veja como tem uma carga emocional grande. Os comerciantes em trânsito aproveitavam a paragem no pátio interior para se entreterem com jogos. Sendo necessário muito espaço para acomodar tanta gente, e ainda portadores de liteiras e animais de carga, o imperador Marco Aurélio promulgou para todo o império, não só essa cidade, uma lei que impedia a circulação de carros e outros veículos durante o dia. Soldados de sentinela vigiavam no cimo da torre de 12 metros de altura e sobre as ameias das muralhas de 8 metros. Então, elas tinham 8 metros de circulação em cima. É uma coisa gigantesca essas muralhas. Os enormes portões de madeira ficavam fechados de noite e só reabriam pela madrugada. Mas, mesmo com os portões fechados, uma abertura estreita permitia a passagem de pessoas, depois de identificadas. Jesus se referia a esse tipo de porta estreita quando recomendou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que seguem por ele. E também tem uma ilustração muito interessante aqui do porto de Cesareia, que ele faz uma pequena passagem de controle para quem entra e para quem sai. E até se observa hoje nas muralhas, visitando Cesareia Marítima, aquela circunstância de controle. Mas também tinha o lado emocional dos judeus no aspecto religioso. Por quê? Porque no templo existiam os pátios, os átrios, existia um pátio que era permitido a todos ficarem, o pátio dos gentios, que tinham qualquer tipo de fé, acreditavam em vários deuses, ou dos judeus. Depois já havia uma passagem que não podia passar por lá, só podiam entrar homens israelitas, os judeus e as mulheres, era o pátio das mulheres. Depois outra passagem só para os homens, depois outra passagem só para os sacerdotes. Depois outra passagem só para o sumo sacerdote, uma vez por ano, sobre a pena de morte. Quantas vezes não devem ter visto esse povo, pessoas que passaram, passaram e foram levados à pena de morte, a apedrejamento, e ficaram com essa circunstância emocional que Jesus vem trazer de um modo surpreendente quando eles falam em salvação, de porta estreita e porta larga, caminho fácil e caminho difícil. Totalmente diferente do nosso contexto. E temos outros, por exemplo, eles esperavam o Messias, que o Messias entrasse pela porta dourada, também conhecida por porta formosa, que é como o nome estava em grego, e aí traduzido por porta dourada. E Jesus realmente entrou por esta porta. Ela se encontra hoje fechada. Para nós, que estudamos o Espiritismo cristão, ela está, na nossa interpretação, adequadamente fechada, porque o Messias já passou. Já cumpriu a profecia de Ezequiel. Ezequiel que dizia que o Messias iria entrar pela porta dourada. E Jesus já passou por ela, realmente passou. E hoje ela pode ficar fechada, o Messias passou dentro desse contexto. Então, Jesus continua: haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus
a Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas, e vós, porém, excluído deles. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E então eis que há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Do que Jesus está falando aí nessa segunda parte? Choro e ranger de dentes é o quê? Quem passa pela porta? Larga. Né? Ele respondeu, olha, vão se salvar poucos, para se salvar tem que passar pela porta estreita, e quem não passar pela porta estreita, passar pela porta larga, haverá choro e ranger de dentes. Esses vão ver Abraão, Isaque, Jacó e os profetas, que era o modo que eles podiam compreender, do modo que eles entendiam as coisas, né? E vão ficar chorando, porque não vão estar. E ainda ele diz que há últimos que serão primeiros. Não é todos os últimos serão primeiros. Salvação o que é? É o progresso espiritual, é a evolução espiritual. O destino dessa evolução espiritual é a perfeição relativa da criatura, o espírito puro. Não é isso? Simples e fácil de entendimento. A evolução espiritual. Ele está dizendo assim, que o grupo vai ser, né, vai ter pessoas que estão por último, não compreendiam nem o Deus único, iam compreender o Deus único, iam compreender muito mais, iam passar eles que já compreendiam o Deus único, mas não iam compreender outras coisas novas, iam ficar parados naquele ano. É como se olhássemos uma escola, os estudantes no processo escolar, e tem aluno que está no 4º ano, tem aluno que está no 1º. Então o primeiro está mais atrasado. Então, o primeiro, mais adiantado, é o 4º ano. O que acontece? Se o aluno do 4º ano repetir várias vezes, 100 vezes o mesmo 4º ano, Deus deixa? Deus deixa. E o aluno do 1º ano vai passar para o 2º, para o 3º, para o 4º, para o 5º, vai se formar, onde talvez está no 4º e no 5º ano. Então haverá últimos, né, que vão ser primeiros. Nem todos. Haverá. Há últimos que serão primeiros. Porque cada um realiza o seu progresso espiritual de acordo com suas escolhas, de acordo com sua vontade. Então, nessa circunstância de dominar as imperfeições morais, de desenvolver as virtudes, de aprender o que Jesus nos aproxima de conhecimento, né? Porque a preocupação, a vontade de Deus e Jesus executando isso no planeta Terra, olhando todas as criaturas, os homens, os espíritos, educando, apresentando a matéria adequada para cada um. Mas o aluno é livre, o estudante é livre de se ligar e aprender aquilo, ou continuar insistindo nos seus erros, nos seus conceitos, no seu espírito de sistema, no seu modo de entender as coisas. E a dor da repetência é que vai ser o aguilhão de estimular o aluno a pensar de outro modo. Mas ele fica repetindo, ele fica adiando a evolução. Então vamos compreender com isso, como temos, por exemplo, a circunstância de Nicodemos, que estudamos na palestra. Nicodemos visita Jesus, reconhecia o poder de Jesus por seus sinais, mas não conseguia compreender a reencarnação, a evolução por muitas vidas, muitos mundos. Então ele pode ficar nesse nível por milênios. E outros que vinham da infância espiritual, rapidamente compreender e seguir, adentrar por detalhes da vida no mundo espiritual. Já está trabalhando, ajudando, fazendo mil coisas, comandando a própria. E o outro ficou parado lá, admirando, tendo fé em Jesus, com os sinais de Jesus, mas sem conseguir compreender algo que é básico, elementar para continuar a evolução. Ou, como os irmãos exilados de Capela, né, que chegaram aqui com um conhecimento da vida espiritual que nós estamos ainda longe de conquistar, a ponto de realizar as múmias, como está a múmia de Ramsés no Museu do Egito. Nós não sabemos fazer igual,
usando, segundo o Espírito Emmanuel no livro A Caminho da Luz, energias do Sol, matéria que irradia do Sol, que a nossa ciência ainda não consegue detectar, trabalhar, manusear, nem sabe que existem, né? E, no entanto, deixaram o nível de conforto e evolução que se encontravam naquele planeta que recebia a luz da estrela de Capela, na constelação de Cocheiro, e vieram aqui viver com os homens primitivos. Por quê? Eles pararam no nível moral, era violência, não conseguiam superar essa circunstância, e vieram para cá. Imagina os que estavam em níveis inferiores e seguiram, não tiveram problema. Foram alguns desses irmãos que vieram, os que não conseguiam acompanhar aquele nível. O Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Vinha da Luz, nos traz, na lição 20, porta estreita. E ele nos lança uma luz a respeito da seguinte circunstância: que o Espírito, antes de reencarnar, nós, antes do nascimento, antes de reencarnar, assim como os outros irmãos que estão nos vendo agora, os espíritos que estão assistindo aos nossos estudos, estão estudando conosco, aí ele faz um plano maravilhoso que ele vai passar pela porta estreita quando ele estiver na vida. Ele olha lá o currículo de evolução dele e diz assim: eu preciso desenvolver mais a minha humildade. Ele planeja lá: bom, eu vou trabalhar, eu vou pôr um chefe que vai pisar, me humilhar todo dia. Vai desenvolver a humildade, né? Vai fazer um exercício enorme. Eu quero desenvolver a paciência. Aí escolhe lá um marido. Não, tenho medo do excesso de beleza, mulher. Eu tenho medo, né? Deixa eu pôr uma coisinha aqui no nariz, um pneuzinho na barriga. Quando eu chegar lá, eu vou desenvolver a humildade, a paciência, né? Vou ficar protegida do assédio masculino, porque o meu corpo não vai ser nada tão atrativo. Vou passar pela porta estreita lá na vida e vou evoluir espiritualmente. Reencarna. Chega aqui, mata o chefe, troca de marido 50 vezes, faz 50 plásticas dentro da academia. E depois, né, chora e ranger de dentes. Sofre as consequências. O livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, Allan Kardec. Baseado num fato real, mas com uma circunstância muito interessante. Porque a maior parte do que Allan Kardec publica provém de psicografia ou de psicofonia. E este é um caso que ocorre durante um sonho. Uma moça, uma jovem, filha de um proprietário de um castelo, numa vila da Baviera. Ela tem, durante um sono, um sonho, mas um sonho riquíssimo em detalhes. E que ela se lembrava de todas as circunstâncias, e ainda quem conversa com ela no sonho, diz que ia passar essas informações que ela queria, e agradecer ela pelas preces que ela havia feito por ele, enquanto ele estava vivo na Terra, mas que era também para realmente fornecer aquelas informações detalhadas, para ser útil para todos. Então, com este documento, com essa descrição, Allan Kardec publica isso, recebe esse documento e publica no livro Céu e Inferno, no ano de 1865, a edição do livro. Mas já havia publicado na Revista Espírita, no mês de julho de 1863. Então, esta é uma matéria que saiu publicada 2 vezes e de modo idêntico, porque podemos observar que, às vezes, existiram observações nesse laboratório de Kardec, a Revista Espírita, o Jornal de Estudos Psicológicos, em que houve muitos detalhes que estão publicados na Revista Espírita. E quando ele passa para o livro Céu e Inferno, ele faz um corte, ele faz um resumo, ele pega uma parte principal em virtude de um ser um livro e o outro ser um jornal mensal,
com outra proposta, né, de circulação de público. Bom, então o que ocorre? Em 1850, numa vila da Baviera, morreu um homem com mais de 90 anos, com quase 100 anos, muito velhinho e muito doente, porque desde os 40 anos estava paralítico. Então imagine, em 1850, um homem sozinho no mundo, sem nenhum parente, já paralítico desde os 40 anos, com essa idade, ele vivia como um mendigo, na mendicidade. Mas ele procurava financiar sua vida, não simplesmente pedindo esmola e ganhando esmola da caridade pública, vendendo alguma coisinha. Mas aquilo era um disfarce. Na realidade, era mesmo uma esmola que o pessoal dava, né, em virtude não era para comprar o que ele estava vendendo. E as crianças chamavam ele de Conde Max. E ele andava como um menino, todo esfarrapado, né, aquela circunstância. E ele não se melindrava. Ele sorria, concordava, tratava sempre numa boa. Por que as crianças chamavam ele de Conde? Para o mendigo paralítico que vivia naquela miserabilidade assustadora, porque os gestos dele eram realmente de um contraste enorme com a circunstância que estava o corpo e as roupas. E isso nós podemos observar em certas pessoas, né? Tem pessoas que são materialmente pobres, com pouca circunstância financeira difícil, vivem uma vida bem pobre materialmente, mas tem gestos, palavras, uma educação, um modo que parece que, né, que são pessoas acostumadas com a elite, com a sociedade, com requintes, com protocolos, com uma vida fina. E outros ao contrário, né? Eles estão muito ricos, no entanto, as palavras, os gestos, a gesticulação, os gostos são circunstância, né, que parece que nunca não tem noção nenhuma. Como também pessoas que parece que é um médico, no entanto, quase não tem estudo, mas gosta do assunto, está sempre pesquisando e tem assim aquela tendência. Outros são totalmente ao contrário, estão formados na medicina, né, mas quando você conversa com eles, não dá para entender como é que aquela pessoa, né, você vê mais ele como um lutador de boxe. Então, havia essa circunstância. E aconteceu que esse velhinho, né, paralítico, que andava se rastejando nessa circunstância com esse apelido, ele ia nesse castelo, na Baviera, e de vez em quando a dona do castelo, a menina que teve o sonho, que sonhou com ele depois de morto, muitos anos depois de morto, ela deixava ele dormir na estrebaria com os cavalos. Ela ficava com dó. Hoje parece pouco, né? Mas naquela época, naquela idade, deixava ele ficar com os cavalos, dormir na estrebaria com os cavalos, e ainda fazia uma prece para ele. Que circunstância interessante. Nós andamos aí pela rua, damos uma esmola e depois a mulher fazemos uma prece. Né? Ela ainda fazia uma prece para ele. Bom, o fato é que ele morreu, ninguém sabia nada dele. Nunca soube nada, uma pessoa que sempre viveu sozinha, ela tampouco, e muitos anos depois, ele aparece em sonho para ela, de um modo muito lúcido, muito nítido, e diz que ele vem com essa missão de explicar, agradecer e trazer informações. E aí ele começa a contar, né, qual que é o drama da vida dele. E aí continua o nosso estudo, porque nós estamos estudando o quê? A porta estreita para os que se salvam, a porta larga para os que vão ter choro e ranger de dentes. Não é? Então ele começa 150 anos atrás, e ele começa aqui, ele está passando pela porta larga, ele está vivo, ele era o dono do castelo, e o senhor absoluto de todos os lugares, toda aquela região, e era um homem bonito, sarado, forte, que adorava orgias, tinha seus vassalos, seus empregados, seus serviçais, que ele pensava assim, que esses serviçais tinham que se sentir muito orgulhosos, muito felizes de estarem servindo os seus caprichos. Só por isso já deviam se sentir, né, muito bem pagos.
E ele adorava jogo e prazeres materiais e desfrutou, usou, abusou, fez tudo, todos os excessos que o seu imenso poder de Senhor absoluto sobre aquelas áreas lhe permitia. E morreu cedo devido aos excessos. Tanto excesso que perdeu a saúde e desencarnou. E os seus amigos boêmios lamentaram, falando, puxa vida, agora não tem mais quem paga a conta. Muita gente ficou com um ódio enorme, tinha um ódio enorme no coração dele. O funeral, ele descreve, que foi, 5 estrelas, com todos os luxos, porém, em tudo aquilo, não teve uma única prece sincera, uma única lágrima, nenhum lamento de ninguém, nenhum coração, também não havia motivo pela vida que ele tinha tido. Então ele teve uma vida, há 150 anos atrás, que a vida inteira ele passou na porta larga. Esse caso é uma ilustração, uma aplicação das possíveis aplicações entre porta estreita e porta larga. Como vimos no livro Vinha de Luz, Emmanuel nos falando de algo, de pessoas, de espíritos que planejam as suas dificuldades, os seus limites, visando a evolução espiritual. Escolhem as suas circunstâncias, o seu gênero de provas, observam a expiação que estão obrigados a passarem por erros não corrigidos, e planejam a porta estreita. Era uma circunstância. Aqui nós temos vendo outra. Bom, quando ele chega no mundo espiritual, ele passou pela porta larga, o que vai ter? Choro e ranger de dentes. É o ensino de Jesus. Conferindo na prática. Como é terrível a maldição daqueles que prejudicamos, pois esta maldição não deixou de ressoar-me aos ouvidos durante longos anos que me apareceram uma eternidade. Depois da morte de cada uma das minhas vítimas, era um novo espectro ameaçador ou sarcástico, erguido diante de mim, a perseguir-me sem tréguas, sem que eu pudesse encontrar um vão lugar onde se furtasse as suas vistas, nem um olhar amigo. Então ele começa a descrever as pessoas que estavam vivas, que iam morrendo, mas que morriam com ódio dele, e aí apareciam como espíritos, que ele usa o termo espectros. Imagina de que maneira. E pensa a circunstância totalmente invertida, porque ele sai de senhor absoluto de uma área, dono de um castelo, e aí ele já não tem mais nada, com o seu corpo espiritual. Como estaria o seu corpo espiritual, o seu perispírito? Como estaria a sua posição de hierarquia no mundo espiritual? Vejam a humilhação, a vergonha, a circunstância de penúria com essas pessoas que ele havia prejudicado, que foram realizar cobranças. Os antigos companheiros de devassidão, infelizes como eu, fugiam, parecendo dizer-me desdenhosos, tu não podes mais nos custear os prazeres. Então os espíritos, que viam ele lá e falaram, desprezar quê? Interessava você quando era vivo e pagava as nossas contas. Agora nós estamos aqui em penúria, você está aqui em penúria, você não pode fazer nada por nós. Você é mais sofredor do que nós ainda. E se afastavam dele. Então, quanto daria eu por um instante de repouso? Por um copo d'água para saciar a sede ardente que me devorava? Entretanto, eu nada mais possuía, e todo o ouro a jorros derramado sobre a terra não produzia uma só bênção, uma só que fosse. Ouviste, minha filha, ele contando o seu drama, as suas angústias, que todo o dinheiro que ele teve na terra não conseguiu auxiliar em nada ele na vida do mundo espiritual. E eu deixava numa circunstância horrorosa. Então ele estava realmente no choro e ranger de dentes. Cansado por fim, oprimido como um viajor que não lobriga o termo da jornada, exclamei. Um detalhe muito interessante. Os espíritos em grande sofrimento não conseguem ver um fim desse sofrimento. E pensam que esse sofrimento vai ser para sempre, que vai ser um sofrimento eterno. E isso faz parte das leis divinas
entre aspas, o castigo de quem sofre, né? Não saber quando aquilo termina. Ele tem que sofrer e não pode saber quando aquilo termina. Quando chegar ao fim, ele fica sabendo. Ele não pode saber. Então, ele diz assim: meu Deus, tenha compaixão de mim. Quando terminará esta situação horrível? Ou seja, sofreu até que pensou em Deus. Clamou por Deus para ver um fim nisso. E aí ele ouve uma voz. Um detalhe muito interessante, né? Quer dizer, ele era um espírito sofredor. Ele não via o espírito. Ele ouvia a voz do espírito. Porque era um espírito mais evoluído, completamente invisível para ele. Uma circunstância muito natural que observamos continuamente nas reuniões mediúnicas. Que os espíritos em sofrimento não estão vendo os espíritos bons que estão conduzindo, que estão tratando de modo natural, de modo normal. Ele ouve a voz, a primeira que ouvi depois de haver deixado a terra. Olha outra informação que é gelante, assim, né? Glacial. Quer dizer que todo esse tempo ele só via aqueles espíritos que perturbavam ele, as humilhações, os choros, os gemidos. Ele não conseguia ouvir uma voz de uma conversa. Imagina passar uma circunstância dessa, né? Uma solitária de sofrimento, entre aspas. Que circunstância? E a voz disse assim para ele: quando quiseres. Ela estava respondendo ao que ele pedia para Deus: quando termina meu sofrimento? E a voz diz: quando quiseres. A reação dele: que será preciso fazer, grande Deus? E aí o que diz a voz? Todos nós que estudamos o Espiritismo cristão sabemos: arrependimento e reparação. Compreensão do erro. Admitir. É como um aluno que diz: olha, você tem que ver que você errou aqui, ó. 2 mais 2 é 4, não é 5. Menos vezes menos é mais, depois menos. Se errou aqui, tem que apagar tudo. Refazer a partir daqui. Compreensão. Constatar aonde foi o erro. Aonde se afastou de Deus. Aonde houve o orgulho, a vaidade. Aonde houve o espírito de sistema. Aonde pensou, isto é assim, e aquilo é errado. E ficou com aquele erro séculos. Aonde Deus te aproximou a luz e você virou de costa. E foi para onde queria e não para onde devia. Né? Então são essas circunstâncias que vão passando na vida do homem e do espírito, e que depois, obrigatoriamente, porque Deus não muda suas leis, é a criatura que tem que mudar assim para se aperfeiçoar, o arrependimento, a compreensão do erro e a reparação. Então o espírito diz que ele tem que se humilhar, fazer as pazes, orar por aqueles que ele prejudicou, e ele fica um por um, orando, rogando perdão, e aqueles espectros, aquilo vai aliviando, aquelas imagens que apareciam no seu remorso, os espíritos que vão perdoando, e fica num cenário calmo, tranquilo, né? Dentro daquele contexto. Ou seja, ele começa a passar pela porta estreita como espírito. Ele não está enganado, mas ele sofreu choro e ranger de dentes como espírito, e está passando pela porta estreita, porque está então buscando o arrependimento e a reparação, se humilhando, orando por aquelas pessoas, por aqueles espíritos, está seguindo pela porta estreita como espírito. E aí, em um dado ponto, ele passa por um progresso, por uma prova. A voz chega para ele e diz assim: príncipe, chama ele. Ele que tinha sofrido tudo aquilo, porque quer dizer, ele pega e responde assim para a voz. A voz chamando ele de príncipe. Não há aqui outro príncipe senão Deus, o Deus onipotente que humilha os soberbos. Perdoai-me, Senhor, porque pequei. E se tal for a vossa vontade, fazei-me servo dos meus servos. Né? Isso que tinha ocorrido. Aí, ele passa pela prova, porque ele não aceita aquela massagem no ego dele, né, de ser chamado de príncipe, e pede uma reencarnação.
aí é que vai ser a reencarnação, que ele reencarna, alguns anos depois, reencarnei numa família de burgueses pobres. O espírito contando para a moça. Então ele havia reencarnado, quando ela conheceu ele, né, quando ele perdeu os pais cedo, e desde a infância ele teve que viver às custas do próprio trabalho. Sofreu muito, quando chegou com 40 anos ficou paralítico, viveu quase 100 anos, foi chamado de conde, viveu de mendigo, e ficava lá, junto com os cavalos na estrebaria quando ela conhecia. Quando ela concedia para ele, rezava por ele. E ainda ele diz o seguinte, que naqueles momentos que ele passou como mendigo, velho, que passava lá na estrebaria com os cavalos, em algumas vezes ele dormia e tinha no seu sono, naquela oportunidade, ele tinha sonhos com lucidez da época que ele era o Senhor absoluto de tudo aquilo. Ele via aquela vida passada, sem ter uma consciência daquilo, mas era um sonho que dava uma amargura e uma angústia enorme para ele. E ele acordava com aquilo, era um pesadelo horrível, né? Porque ele se via nos mesmos lugares que ele foi Senhor e mandou em tudo e abusava em tudo. No entanto, ele agora estava vivendo aquela vida de mendigo doente, sofrendo tanto, sem reclamar nada, com resignação evangélica. Dentro desse contexto, ele acordava com aquilo e sentia uma angústia e não compreendia, né? Não compreendia esses ideias, não é porque ele tinha esse sonho que aí ele compreendia o que ele tinha escolhido, como ele tinha chorado, não, mas ele podia explicar agora então, que quando ele estava como mendigo, ele tinha esses sonhos, e que sempre tinha amargura e tristeza por ter esses sonhos, esses pesadelos. Terminando essa lição, né, Allan Kardec faz aqui um comentário, o comentário final dele, desta lição de Max, o mendigo, que ele acabou passando pela porta larga na vida, morreu, imediatamente entrou no choro e ranger de dentes. Ainda como espírito, ele entrou na porta estreita, e ficou um tempo como espírito na porta estreita, reencarnou e continuou a vida, e uma vida inteira, quase 100 anos, na porta estreita. Sofreu tudo aquilo, sempre fiel e leal a Deus, crendo em Deus e sabendo no íntimo que Deus é justo, que aquilo tinha uma circunstância justa, que tinha um caráter educativo, que estava certo. Desencarna e aí ele vai em sonho mostrar para a menina. Agora nós temos alguns casos, por exemplo, Maria Madalena passava pela porta larga e na própria vida passou pela porta estreita. Paulo de Tarso passava pela porta larga e na própria vida passou pela porta estreita. E você? Por que porta você está passando? E nós, né? Para pensar em casa. Cheguei em casa hoje, bom, desde que eu nasci até agora, que porta eu estou passando? Né? Temos a oportunidade ainda nesta vida de já escolher a porta estreita, não importa o que passamos até agora. Isso não nos impede de começar a passar pela porta estreita a partir de agora, buscar esse caminho. Mas Allan Kardec termina fazendo uma observação a respeito dessa circunstância do sofrimento, do arrependimento, da evolução durante a erraticidade, o intervalo de duas vidas, né? Ele diz assim: para este fato pedimos atenção de todos quantos pretendem que, sem a perspectiva das penas eternas, os homens deixariam de ter um freio às suas paixões. Um castigo como este do pai Max será porventura menos profícuo do que essas penas sem fim, das quais hoje ninguém acredita? Porque muitos teólogos diziam que se tirasse o inferno como sofrimento sem fim, como eles interpretavam, e como observando a vida no mundo espiritual se via que não é assim, que os espíritos progridem na vida espiritual, né? Então não é assim, é um fato da natureza. Mas eles dizem: não, mas como vai ensinar isso? Isso é um freio enorme. Se a pessoa pegar e não tem mais eu não vou sofrer para sempre, eternamente, então ela vai fazer o mal. Eu faço o mal agora, depois eu reparo, me arrependo,
e ela então seria assim uma porta aberta. E Allan Kardec mostra, com esse trecho, né, com essa colocação dele, que essa descrição do Pai Max, ele é um exemplo vivo, muito convincente, da realidade de que não é necessário, que ele é realmente deixa muita gente pensando, né? Muitas pessoas levam isso em consideração. Além do mais, tem um aspecto que é a compreensão espiritual da criatura. Porque a criatura de bom senso, quando vai desenvolvendo a sua compreensão espiritual, vai amadurecendo, ela vai crescendo, as coisas que não têm uma lógica, né, vai caindo. Então, por exemplo, Deus é perfeito, é justo. Como é que com uma vida, com um erro temporário, mesmo que for 50 anos de erro, você pode ter uma pena eterna? Não teria um sentido de justiça, né? Seria assim um absurdo. Então ela fica naquela circunstância de vaga, sem acreditar em nada, ou negando Deus, virando materialista, porque não encontra uma coerência na lei de Deus. Porque o desenvolvimento da compreensão espiritual coloca em risco o sistema. Então, o ensino, a explicação, eles têm que estar adequada com a compreensão espiritual. Eu me lembro muito de um desenho da Disney, A Pequena Sereia, que tinha Ariel e tinha a Úrsula, aquela mulher polvo, né, que ficava no mar. Ela queria pegar Ariel e tirar a voz da Ariel. E tinha aqueles peixinhos, aquele desenho lá maravilhoso. E eu tenho 4 filhos, e a minha menina, a Rúbia, que hoje está com 20 anos, naquela oportunidade, né, na infância, morando de frente para o mar, então ia na praia. Então, naquela compreensão infantil, que assistíamos o desenho em casa, vimos no cinema e curtia, com fantasia, com tudo. E como era a filha mais velha, e não tinha Facebook, internet, não tinha nada naquela época, que ela tivesse acesso, então eu mantive aquele clima da inocência, da fantasia, das bruxas, né? Fui príncipe encantado muito tempo. Aí chega na praia, é difícil tomar conta da criança na beira da água, né? Então eu falava assim para ela: olha, filhinha, tá vendo as ondas? Ela: ai pai, tá, tô vendo. Depois daquela última onda, sabe quem tá lá? Não, quem? A Úrsula. Olha, ela não arriscava nada, era um espetáculo, nem que quisesse levar. Ela tinha um medo enorme da água. Ela não vem para cá, falta água para ela. Você pode ver no desenho, ela fica sempre lá no mar, lá no fundo, tal. A Úrsula. E aquilo foi excelente. Só que o tempo passa, a criança cresce. Depois, como é que eu podia dizer para ela que a Úrsula estava lá, com 12 anos? Dá? Não dá. Aí tem que explicar o risco da morte, a correnteza do mar, o afogamento, a água que entra no pulmão, tira o oxigênio rápido, até chamar o salva-vidas, entrar lá, não sei nadar, todas essas circunstâncias, para ela ter a cautela e a prudência. Então esse mesmo critério, né, que é que Allan Kardec traz aqui. Colocar esses espantalhos, não, coloca o inferno, que vai sofrer para sempre, como se fosse uma garantia que a criatura, então, não fosse fazer o mal por isso. Tem o inconveniente, que a criatura se desenvolve espiritualmente, perde totalmente a fé se continuar com essa afirmação. Tem o inconveniente que não é real, né? Não dá nem para ter utilidade, é só muito pouco mesmo, só bem na infância da compreensão espiritual que isso serve. Assim como uma Úrsula garante a criança no raso, só naquela fase que ela ainda não sabe que realmente é um personagem de um desenho, que não existe de modo real lá, né? Mas a imaginação dela foi um freio só nesse momento. E Allan Kardec coloca no início do livro Céu e Inferno o ensino do profeta Ezequiel, capítulo 33, número 11. Juro por mim mesmo, diz o Senhor Deus, que não quero a morte do ímpio, mas desejo que o ímpio se converta, que deixe o mau caminho e que viva. Família espiritual de Jesus, no caminho do reino dos céus, em nome do Mestre Jesus, louvado seja Deus.